Capítulo 191 Um orc diferente, parte 2. Evan foi lançado voando para trás quando bloqueou o ataque do orc Rank C+. Ele sentiu suas mãos ficarem dormentes depois de bloquear o ataque. Foi uma sorte que ele tenha usado reforço de mana no último momento, ou os ossos de sua mão poderiam ter sido quebrados por causa daquele ataque. Evan caiu a 10 metros de distância e rolou no chão sentindo um pouco da poeira no processo. Por causa da armadura que usava, ele não sentiu muito impacto ao cair no chão. Buon! Mas assim que ele parou de rolar e estava prestes a se levantar, ele ouviu mais uma vez um som estrondoso. Evan rapidamente olhou na direção do som e viu um orc de 3 metros de altura vindo em sua direção. Este orc era diferente dos orcs que ele viu até agora, porque sua pele tinha um tom marrom junto com a cor verde usual. O orc segurava um porrete de madeira na mão que brilhava com uma leve cor marrom. O orc chegou diante de Evan em um instante e mais uma vez o atacou com sua clava. Ao mesmo tempo, quando o orc esmagou sua clava, Evan sentiu a gravidade ao seu redor aumentar. Ele imediatamente entendeu que este orc é um dos raros que pode usar habilidades. Mesmo usando o reforço de mana, ele ainda sentia que não seria capaz de resistir ao ataque do orc. Ele não teve tempo suficiente para reunir suas forças adequadamente, e o orc usou sua velocidade de movimento para aumentar o poder de seu ataque. Evan não teve tempo para pensar, então fez o que considerou ser o melhor a fazer naquele momento. Sentindo a ameaça que se aproximava, Evan subconscientemente usou 100% do poder de seu reforço de mana e cortou com sua espada o porrete de madeira. A espada atingiu a clava, e a cena em que Evan imaginou que sua espada cortaria a clava de madeira facilmente não aconteceu. Quando sua espada entrou em contato com a clava de madeira, ele sentiu uma força poderosa sendo transmitida ao seu corpo e deslizou para trás por causa do impacto. A força do golpe enviou ondas de choque pelo ar, fazendo o solo tremer e as rochas próximas tremerem violentamente. O orc também foi empurrado para trás, mas saiu completamente ileso. Evan parou de usar o reforço de mana quando foi empurrado para trás, porque ele já pode sentir a dor de usar o reforço de mana a 100%. Mas ele não teve tempo para se preocupar com a dor que estava sentindo porque estava em choque. Ele já sabia que a força física dos orcs é muito alta, já que eles não podem usar habilidades, mas mesmo assim, agora que enfrentou um orc de classificação C+ de frente, ele finalmente percebeu que ainda o subestimava. Mesmo depois de usar 100% do poder do reforço de mana, sua força física era inferior à deste orc de nível C+. Claro, era possível que este orc fosse especial, já que pode até usar habilidades, mas ainda assim é bastante chocante para ele. E o que diabos há de errado com aquele porrete de madeira? Ele está completamente intacto mesmo depois de colidir com minha espada, Evan pensou e não pode deixar de dar uma segunda olhada naquele porrete de madeira. Evan ainda estava pensando quando o orc rugiu alto e bateu com força com sua clava no chão. Buon! Uma forte explosão aconteceu, o chão foi destruído enquanto destroços voavam por toda parte e ondas de choque viajaram em direção a Evan. Vendo as ondas de choque que se aproximavam, Evan deu um pulo e, ao mesmo tempo, usou a manipulação do vento para reunir o vento em torno de sua espada. Ele pode ver que os outros grupos de orcs também vinham em sua direção, depois de ouvir o som de luta. Se ele não cuidasse deste orc logo ele estaria em sérios apuros. Enquanto Evan estava no ar depois de pular, o orc não ficou no mesmo lugar e se moveu em direção a ele. Quando Evan viu o orc se movendo em sua direção, ele usou correntes de gelo para detê-lo. 2 correntes de gelo saíram do chão envolvendo os tornozelos dos orcs. Mas a força do orc era muito alta, e as correntes de gelo só conseguiram detê-lo por um segundo antes de serem quebradas. Mas durante esse tempo Evan já caiu no chão, o vento circulou em torno de seus pés e ele disparou em direção ao orc. Ele ainda estava usando a manipulação do vento, e o vento ainda se concentrava em torno de sua espada. Ele sabia que a defesa de seu orc é excepcionalmente alta e um ataque normal não seria capaz de matá-lo.
Enquanto se movia em direção ao orc, ele também usou a habilidade de aceleração para aumentar sua agilidade. Vendo Evan vindo em sua direção, o orc esperou por ele, e quando ele estava a apenas 3 metros de distância, o orc balançou seu taco de madeira contra ele como um taco de beisebol. Quando o orc balançou sua clava, o ar ao seu redor explodiu com a força absoluta por trás da clava, e ondas de choque varreram a área. Evan sentiu a imensa força vindo em sua direção e estreitou os olhos. No momento em que o porrete de madeira estava prestes a acertá-lo, ele inclinou o corpo para trás e deslizou por baixo do porrete. A clava sentiu sua falta e Evan chegou perto dos pés do orc enquanto deslizava. Antes que o orc pudesse se recuperar depois de balançar sua clava, Evan cortou um dos pés do orc. Puxe! A pele deste orc era muito mais dura do que a dos outros orcs que ele enfrentou antes. Mesmo que a espada estivesse coberta pelo vento, ela ainda não foi capaz de cortar a perna do orc de maneira limpa. Mas mesmo assim um grande ferimento apareceu no pé do orc, e ele tropeçou, enquanto rugia de dor. Evan levantou-se rapidamente e estava prestes a atacar o pescoço do orc, quando sentiu o chão ao seu redor tremer um pouco. Ele parou seu ataque no meio do caminho e rapidamente recuou. Assim que ele recuou, o chão onde ele estava há pouco foi aberto e pontas de terra foram disparadas de lá. Enquanto recuava, Evan também usou bala de sombra dimensional. O orc de repente sentiu uma ameaça letal e tentou recuar. Mas por causa da lesão no pé, já era um segundo tarde demais. O orc só conseguiu se mover um pouco quando uma bala preta o atingiu bem na coxa. A bala não foi capaz de penetrar mais profundamente em seu clarão forte, mas o orc ainda rugiu alto por causa da dor. Sentindo a dor, os olhos do orc ficaram vermelhos e ele olhou para Evan com os olhos cheios de raiva. Mas quando olhou para Evan, ele o viu sorrindo friamente para ele enquanto a espada em sua mão brilhava com uma luz verde brilhante. Adeus, Sr. Orc, disse Evan e golpeou com sua espada em direção a ele. Uma lâmina de vento verde brilhante saiu da espada e foi em direção ao orc. Evan usou muito de sua mana para criar esta lâmina de vento. A lâmina de vento alcançou o orc em um instante e, mesmo antes que pudesse reagir, seu corpo foi dividido em 2 metades. Depois de matar o orc, Evan não relaxou e olhou ao redor, e viu muitos outros orcs vindo em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 192 Área de Orcs Rank B, Parte 1. Depois de matar o orc Rank C+, quando Evan olhou ao redor, ele viu muitos orcs vindo em sua direção. Vendo os orcs vindo em sua direção, ele rapidamente pegou uma poção de mana e bebeu. Ele usou cerca de metade de sua mana para matar aquele orc Rank C+. Por causa da poção de mana, sua mana começou a se recuperar mais rápido. Ao mesmo tempo, ele se moveu em direção ao cadáver do orc e usou a habilidade de armazenamento de sombras. Como esse orc era diferente dos outros orcs, Evan pensou que poderia conseguir algo bom se o vendesse. Junto com o corpo do orc, Evan também guardou o porrete de madeira que ele estava usando. Depois de lutar contra o orc, Evan teve certeza que esse porrete de madeira não era normal. Mesmo com a ajuda da espada de nível B, ele não foi capaz de cortá-la. Ele queria ver seus detalhes, mas primeiro precisava cuidar dos orcs que vinham em sua direção. Depois de guardar o porrete de madeira, quando Evan olhou em volta com cuidado, não viu nenhum orc de classificação C+ entre eles. Havia 4 equipes e um total de 15 orcs vindo em sua direção, alguns eram de Rank C, enquanto outros eram de Rank D+. 2 equipes tinham 3 orcs, uma tinha 4 orcs e a última tinha 5 orcs. Ele olhou na direção onde viu a equipe de caçadores antes e percebeu que a maioria dos orcs naquela área já estava morta. Ele não sabia quantos caçadores estavam ali, mas tinha certeza que eles já notaram a luta aqui, já que a comoção aqui era bem grande. Eu tenho que cuidar desses orcs antes que eles venham aqui, Evan pensou e usou a habilidade de andar nas sombras. Ele desapareceu de seu lugar e primeiro se dirigiu ao time composto pelos 5 orcs.
Nesta equipe, 2 eram de rank C, enquanto os outros 3 eram de rank D+. Todos os orcs que vinham em sua direção pararam quando viram Evan desaparecer de repente. Por causa do anel de ocultação, o efeito da habilidade de caminhar nas sombras foi ainda melhor do que o usado em VR. Usando o andar nas sombras, ele se moveu atrás da equipe dos 5 orcs. Mesmo quando ele estava a apenas 2 metros de distância deles, aqueles orcs não foram capazes de senti-lo. Depois de chegar atrás deles, Evan parou de usar o andar nas sombras, pois essa habilidade consome muita mana, e usou reforço de mana. Somente quando Evan parou de andar nas sombras e usou reforço de mana, aqueles orcs foram capazes de senti-lo. Mas já era tarde demais, pois Evan já os atacou com sua espada. A cabeça de um dos orcs rank C foi lançada voando antes mesmo de poder se virar. Depois de matar o orc, Evan não parou e, usando sua agilidade superior, ele também matou um dos orcs de nível D+. Somente quando Evan matou aqueles 2 orcs os outros 3 orcs se viraram. Quando Evan apareceu atrás do grupo de 5 orcs e os atacou, outros grupos de orcs também o notaram e correram em sua direção. Eu sinto que estou jogando um jogo de zumbi onde todos os zumbis irão atacar você à primeira vista, e você tem que matá-los usando sua arma, Evan pensou e se esquivou do ataque do orc rank C. A única diferença é que minha arma é diferente, Evan murmurou e atirou uma bala sombria direto no olho de um dos orcs rank D+, que caiu no chão murchando de dor. Forçando-se ao máximo, Evan foi capaz de matar todos os orcs em 3 minutos. Depois que ele matou todos os orcs, ele estava ofegante e quase sem mana. Mas ele não teve tempo para descansar, pois ainda precisa procurar por núcleos, antes que os caçadores cheguem aqui. Evan moveu-se rapidamente e começou a procurar os núcleos. 5 minutos depois, uma equipe de 5 caçadores chegou ao local onde Evan estava lutando. Quando chegaram lá, viram apenas os cadáveres dos orcs e nada mais. Parece que a equipe que estava caçando aqui já foi embora, disse um caçador de meia-idade rank B que era o líder do grupo com uma voz mal-humorada. Por causa dos muitos cadáveres de orcs nas redondezas, ele presumiu que uma equipe de caçadores matou esses orcs. Devemos olhar ao redor, eles devem ter coletado um número decente de núcleos desses orcs, um caçador rank C falou enquanto olhava ao redor. Ao ouvi-lo, o caçador rank B também olhou em volta. Quando viu o lugar onde Evan lutou contra o orc rank C+, ele ergueu uma sobrancelha e balançou a cabeça. Esqueça, eles também podem ter um caçador de rank B em sua equipe, não há necessidade de correr riscos desnecessários. Depois de ver como o terreno naquela área foi completamente destruído, ele pensou que poderia haver um caçador de rank B no outro time também, e decidiu se mudar de lá. Sem que ele soubesse, toda essa destruição foi causada pelo orc de classificação C+, com quem Evan lutou anteriormente. A alguma distância dos caçadores, no topo do penhasco, Evan estava deitado, ofegante. Ele estava completamente sem mana e se sentindo um pouco tonto. Ele ficou quieto e observou a equipe do caçador se afastar dali. Felizmente saí na hora certa, Evan pensou quando viu que havia um caçador rank B naquele time. Evan obteve 2 núcleos de rank C e 4 núcleos de rank D mais dos orcs que ele matou anteriormente. Depois de descansar lá por algum tempo, quando recuperou um pouco de sua mana, Evan primeiro absorveu esses núcleos. Depois de absorver todos os núcleos, ele acenou com a cabeça satisfeito e desceu do penhasco. Depois de descer do penhasco, Evan escolheu uma direção diferente, da equipe que veio aqui antes e avançou rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 193 Área de Orcs Rank B, Parte 2. Swish. Uma luz afiada de espada brilhou e a cabeça de um orc de classificação C+, foi lançada voando. Evan suspirou de alívio ao observar o corpo do orc cair no chão. Orcs de classificação C+, são realmente difíceis de lidar, Evan murmurou e começou a procurar pelo núcleo. Já se passaram 4 horas desde que ele entrou no covil dos orcs.
Depois de deixar a área onde lutou com o orc de classificação C+, que pode usar habilidades, ele continuou a se mover ainda mais fundo no covil dos orcs. Durante esse tempo ele encontrou muitos orcs de rank C e C+. Ele até viu alguns orcs que eram rank B. Nem é preciso dizer que depois de vê-los mudou de direção e não se atreveu a mexer com eles. Ele também encontrou alguns caçadores, mas felizmente ninguém tentou brigar com ele. Depois de ver que ele era apenas um novato de nível D+, alguns até o aconselharam a sair de lá, já que aquela era a área dos orcs de nível C e C+. Como ele estava indo mais fundo, era natural que o risco aumentasse. Ele até se deparou com uma equipe de caçadores que estava trazendo de volta um de seus companheiros feridos, que estava gravemente ferido. Consegui um, Evan disse quando encontrou um núcleo de classificação C+, no corpo do orc. Depois de lavar o núcleo com água, Evan colocou-o na boca. O núcleo se transformou em energia e foi absorvido pelo seu núcleo monarca. Mais alguns e eu poderei avançar, disse Evan para si mesmo depois de absorver completamente a energia central. Depois de absorver a energia, ele avançou em busca de mais orcs. Depois de 5 minutos ele se deparou com um pequeno penhasco de 15 metros de altura. Usando a corrente de gelo, Evan escalou facilmente o penhasco e alcançou o topo dele. Quando ele chegou ao topo e olhou para o que havia atrás do penhasco, seu corpo enrijeceu por um momento e ele rapidamente se deitou tentando se esconder ali. Depois de se deitar, ele olhou sorrateiramente do penhasco e suspirou de alívio quando viu que ninguém o notou. Na frente dele havia uma grande área aberta e alguns grupos de orcs. Todo o grupo de orcs estava bem distante um do outro e havia pelo menos 7 orcs em cada grupo. A razão pela qual Evan rapidamente tentou se esconder foi por causa do nível desses orcs. Em cada grupo, havia pelo menos 2 orcs rank B. Todos esses orcs estavam liberando sua aura sem restrições, como se dissessem que este é o território deles. Depois de olhar com atenção, ele até viu alguns caçadores distantes que lutavam contra os orcs. A luta acontecia a cerca de 4 ou 5 quilômetros de distância dele, por isso ele não sabe quantas equipes de caçadores estavam ali. Mesmo se eu voltar e olhar na área externa, não acho que serei capaz de encontrar mais orcs abaixo do rank B, Evan murmurou enquanto pensava profundamente. Já se passaram 4 horas e ele sabia que a maioria dos orcs de baixo escalão já foram mortos pelos caçadores. Agora é muito difícil procurar os orcs de baixo escalão. Se ele sair daqui e procurar na área externa, as chances de ele encontrar orcs de baixo nível seriam muito baixas. Devo sair daqui agora, Evan pensou seriamente. Mesmo que ele ainda precise de alguns núcleos para alcançar o rank C, ele tinha certeza de que seria capaz de coletá-los no deserto em 1 ou 2 dias. Mas se ele quiser coletar os núcleos daqui, ele terá que enfrentar orcs de rank B, já que a maioria dos orcs de rank baixo já estava morta. Não acho que serei capaz de enfrentar um orc rank B. Já era difícil para mim matar aquele orc que poderia usar habilidades, e era definitivamente mais fraco do que Evan pensava dos orcs de nível B e decidiu sair daqui. Ele conhecia sua força muito bem, ele sabia exatamente como aconteceu no exame prático, ele levaria uma surra se tentasse lutar contra orcs de nível B. Rugi, rugi. Assim que Evan estava prestes a sair, 2 rugidos poderosos ressoaram nas profundezas da montanha. Logo depois de ouvir aqueles rugidos, Evan sentiu sua mente zumbir e olhou naquela direção com uma cara séria. Um orc de nível, Evan disse para si mesmo depois de ouvir aqueles rugidos. Ele tinha certeza de que os rugidos que ouviu agora eram dos orcs rank A. Apenas pelo poder dos rugidos, ele pode sentir que aqueles 2 orcs eram muito mais fortes do que qualquer orc de nível B. Aqueles orcs finalmente saíram, Evan disse para si mesmo, mas ele não se importava com aqueles orcs porque era responsabilidade de Aaron e dos outros cuidar desses orcs. Ele olhou para o grupo mais próximo de orcs, que estava a 100 metros de distância dele, e suspirou de desânimo. Havia 7 orcs naquele grupo.
2 eram de classificação B, enquanto os outros 5 eram de classificação C+. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de mexer com eles com sua força atual. Ele estava prestes a se virar e sair quando uma ideia ousada apareceu em sua mente. Ele continuou deitado no penhasco por cerca de 1 minuto pensando se deveria tentar a ideia que acabou de ter ou não. Bem, mesmo que isso não funcione, eu deveria ser capaz de fugir deles, já que o efeito do andar nas sombras é aumentado pelo anel de ocultação. Evan finalmente se decidiu e olhou para o grupo de orques com uma expressão séria. Vendo orques de rank B, sua boca não pôde deixar de se contorcer. Sério, algum dia vou morrer por causa da minha imprudência. Evan se amaldiçoou uma última vez e começou a descer o penhasco, indo em direção aos orques de rank B. Fim do capítulo. Capítulo 194 Emboscada em orques rank B. Evan desceu do penhasco sem alertar o grupo de orques. Seu coração batia forte e suas costas estavam encharcadas de suor frio. Sentindo a aura poderosa daqueles orques rank B, ele não pode deixar de pensar se sua condição mental já é suficiente para pensar em atacá-los. Ou vá para o paraíso ou vá para casa. Evan pensou a frase errada por causa do nervosismo e imediatamente balançou a cabeça, quero dizer, ou vá grande ou vá para casa. Respirando fundo, ele usou o andar nas sombras e se moveu em direção ao grupo de orques. Espero que todos os efeitos aumentem e os orques rank B não sejam capazes de me sentir, Evan pensou e ativou a habilidade de invisibilidade completa de seu anel de ocultação. Anel de ocultação, classificação B, um anel feito de escuridão e pedras de sombra. Tem o efeito passivo de ocultação no usuário. Depois de usar o anel, você pode esconder sua presença de qualquer pessoa abaixo do rank B. Aumente o poder das trevas e as habilidades do tipo sombra por uma pequena margem. Uma vez por dia você pode usar a habilidade anexada do anel, Invisibilidade Total. Invisibilidade Total. Depois de ativar a habilidade, ninguém abaixo do rank B será capaz de vê-lo por 1 minuto. Esperando que o efeito da invisibilidade total aumentasse junto com sua caminhada nas sombras e o efeito passivo do anel de ocultação, Evan moveu-se em direção ao grupo de orques. Enquanto se movia, ele também usou a manipulação do vento para reunir o vento em torno de sua espada e aumentar ainda mais sua nitidez. Ele se aproximou de um dos orques rank B, enquanto se sentia incrivelmente tenso e animado ao mesmo tempo. Tenso porque se o sentirem, ele terá que correr como um cachorro para salvar sua vida, e animado porque se isso funcionar ele conseguirá matar esse grupo de orques. Logo ele estava a apenas 5 metros de distância do orc rank B, mas não foi capaz de sentir sua presença. Como o orc não o notou mesmo quando ele estava a apenas 5 metros de distância, Evan não diminuiu a velocidade porque era a melhor chance de atacá-lo. Ele usou a habilidade de aceleração e percorreu a distância de 5 metros em um instante. Chegando atrás do orc, ele parou de andar nas sombras, mas ainda estava invisível por causa da habilidade de invisibilidade total do anel de ocultação. Os 5 orcs rank C+ não foram capazes de senti-lo mesmo quando ele parou de usar o andar nas sombras, mas 2 orcs rank B do grupo eram diferentes. Assim que Evan parou de andar nas sombras, os dois sentiram sua presença. Mas para o orc rank B que Evan escolheu como alvo, já era tarde demais. Ele cortou horizontalmente a fúria do vento que estava coberta pelo vento forte na nuca do orc. Sentindo o perigo, o orc tentou se afastar, mas como Evan estava logo atrás dele, não conseguiu se esquivar do ataque. A lâmina da espada entrou em contato com a nuca do orc enquanto o sangue vermelho jorrou. Mas mesmo com a ajuda da fúria do vento, Evan não foi capaz de decapitar o orc. A defesa do orc rank B era muito alta e ele só conseguiu cortar metade de sua nuca. Como ele não foi capaz de decapitá-lo completamente, a cabeça do orc ficou pendurada ao lado do corpo, apresentando uma visão estranha. Mesmo que ele não tenha sido capaz de matá-lo, Evan não parou por aí e imediatamente usou o andar nas sombras mais uma vez.
Olhando como o sangue saía da nuca meio cortada do orc, ele tinha certeza de que este orc não seria mais capaz de lutar, pelo menos por um curto período de tempo. Depois de usar o andar nas sombras em vez de se mover em direção aos orcs, ele criou alguma distância deles e se moveu cerca de 20 metros para longe deles. Todas essas coisas aconteceram tão rápido que mesmo o segundo orc Henk B não foi capaz de fazer nada. Rugi. Somente quando Evan se afastou 20 metros de distância, o orc Henk B reagiu e rugiu correndo em direção ao local onde Evan estava há pouco. Evan olhou atentamente para o orc Henk B para ver se ele conseguia notá-lo agora que estava ciente de sua presença. Se ele tiver a menor visão que o orc possa sentir, ele fugirá daqui imediatamente. Evan levou 10 segundos a partir do momento em que ativou a invisibilidade total para imobilizar o primeiro orc Henk B e se afastar 20 metros. Então ele monitorou o segundo orc Henk B por mais 10 segundos. Depois de olhar para a expressão do orc por 10 segundos, os lábios de Evan se curvaram para cima porque o orc estava olhando ao redor com cautela tentando procurá-lo, mas não foi capaz de encontrá-lo. Vendo que o orc não era capaz de senti-lo, ele mais uma vez se moveu em direção a ele. Mas ele sabia que desta vez o orc estava ciente dele, e ele não seria capaz de pegá-lo de surpresa como fez com o orc de Henk B anterior. Enquanto se movia em direção ao orc, Evan usou a habilidade de bala de sombra dimensional de uma maneira diferente. Uma bala da frente, uma bala da direita e uma bala da esquerda, 3 balas saíram das 3 direções do orc. Quando o orc sentiu o perigo dos 3 lados, ele imediatamente se moveu para trás enquanto monitorava 3 direções de onde sentia a ameaça. Ele pensou que Evan estava atacando dessas 3 direções. Swish, swish, swish. Assim que o orc se moveu para trás, viu 3 balas saindo do local onde estava há pouco. Vendo que não era Evan, mas outra coisa, o orc sentiu que algo estava errado. Mas mesmo antes de entender qualquer coisa, Evan, que estava por trás disso, balançou a espada. Spurt. Assim como da última vez, o sangue jorrou e o orc caiu no chão, murchando de dor. O coração de Evan estava batendo forte ao ver que o segundo orc Henk B também estava fora de cena. Ele usou o andar nas sombras e mais uma vez desapareceu de seu lugar, movendo-se em direção aos orcs Henk C+, que tinham um olhar cheio de horror em seus rostos. Ao contrário dos orcs de Henk B, esses orcs de Henk C+, não conseguem senti-lo, mesmo que ele não use a habilidade de andar nas sombras, e sua defesa também era bastante fraca em comparação com os orcs de Henk B. Em apenas 10 segundos, Evan matou os 5 orcs Henk C+, que não podiam vê-lo. Depois de matar os orcs de Henk C+, Evan não relaxou e primeiro matou os orcs de Henk B que estavam murchando de dor. Depois de matar os orcs, ele ficou ali por algum tempo, pensando no que aconteceu. Ele ainda não consegue acreditar que acabou de matar 2 orcs Henk B. Mas ele não tem muito tempo, já que precisa se afastar daqui antes que os outros orcs da área o notem. Evan rapidamente começou a procurar núcleos. Mas ele honestamente não se importou muito com isso por enquanto. Mesmo que ele não consiga nenhum núcleo, ele ficou bastante satisfeito com o resultado. Em sua mente, ele estava apenas pensando no fato de que agora ele tem outro trunfo além de sua energia sombria. Fim do capítulo. Capítulo 195 Thunder Orc, Parte 1. Rugido. 2 rugidos poderosos reverteram na cordilheira, deixando o rosto de cada caçador tenso. Mas eles logo relaxaram sabendo que havia 3 caçadores Henk que cuidariam deles. Então aqueles bastardos finalmente apareceram, Austin disse enquanto sua boca se abria em um sorriso selvagem. Vamos fazer como discutimos anteriormente, disse Aaron e ele e Austin voaram na direção de onde acabaram de ouvir os rugidos. Layla ficou no mesmo lugar e esperou que eles voltassem. O plano deles era bem simples. Orcs são monstros que adoram lutar. Então, tanto Aaron quanto Austin irão provocar os orcs Henk atacando-os. Por serem provocados, esses orcs certamente tentarão matá-los.
Mas depois de provocá-los, o objetivo não era lutar contra eles, mas sim atraí-los para o local onde montaram a formação. Quando eles atraírem os orques, Leo, que está esperando lá, ativará a formação. Após ativar a formação será mais fácil para eles cuidar dos orques. Mesmo sendo um plano simples, eles acreditavam que funcionaria por causa da natureza combativa dos orques. Por estarem voando, Aaron e Austin não se incomodaram com os penhascos e outros obstáculos e logo notaram a aura de 2 orques Renkia. Vou atrair o orc que pode usar o elemento de iluminação, você cuida do outro, disse Austin enquanto segurava a lança com força na mão. Tudo bem, tenha cuidado, Aaron acenou com a cabeça e não o refutou. Logo eles chegaram ao local de onde podiam sentir a aura de 2 orcs Renkia. Quando chegaram lá, viram 2 orcs parados a alguma distância um do outro, olhando simultaneamente em sua direção. Eles não ficaram surpresos quando viram que os orcs estavam olhando para eles porque não esconderam sua aura enquanto vinham para cá. Entre os 2 orcs, um tinha 2 metros de altura, enquanto o segundo tinha 3,5 metros. O orc que tinha 3,5 metros de tamanho se parecia com outros orcs normais. Não havia nada de diferente além do fato de que era maior que os orcs normais e seu corpo estava muito acima deles em termos de força. Mas o orc que tinha 2 metros de tamanho era completamente diferente. Em vez de pele verde, sua pele era de cor roxa clara, e um grande chifre roxo escuro de 15 centímetros saía do centro de sua cabeça careca. A iluminação ocasionalmente piscava ao redor do chifre roxo, dando uma sensação perigosa aos espectadores. Parece que não precisamos procurar quem pode usar a iluminação, disse Austin enquanto apontava sua lança para o orc roxo. Não tente nada estúpido enquanto luta, e leve-o direto para a formação quando ele começar a te seguir, Aaron lembrou Austin com uma voz severa e se afastou dele. Que chatice, Austin murmurou quando uma pequena esfera preta começou a se formar na ponta de sua lança. Oiê Purp, vamos brincar, Austin gritou quando o orbe preto tinha 5 centímetros de tamanho e atirou em direção ao orc roxo. Uau! O orbe negro se moveu na velocidade da luz, quebrando a barreira do som, chegou instantaneamente diante do orc roxo que ainda estava parado no mesmo lugar. Estalar! Assim que o orbe negro estava prestes a atingi-lo, uma luz roxa estalou ao seu redor e um escudo de trovão foi formado. O orbe negro atingiu o escudo do trovão, mas não houve explosão nem nada parecido. Depois de bater contra o escudo de trovão, o orbe se expandiu em uma nuvem de fumaça negra cobrindo uma área de 50 metros ao redor do orc em um instante. Chiado. O som de chiado soou quando o chão coberto por fumaça preta começou a corroer. As pedras naquela área começaram a quebrar quando grandes rachaduras passaram por elas. Austin olhou para a nuvem negra com cuidado enquanto também ativava uma de suas habilidades, aceleração do pensamento. Como o próprio nome sugere, essa habilidade aumenta suas precauções e velocidade de pensamento. Depois de usar a aceleração do pensamento, ele pode ver uma luz roxa tremeluzindo entre a fumaça preta. Boom mmm. De repente, um som estrondoso ecoou, a fumaça preta foi dissipada quando um raio devastou o chão, e Austin observou um raio de trovão roxo vindo em sua direção em velocidade supersônica. F*K, Austin praguejou e rapidamente se afastou, mal evitando o ataque. Se não fosse por sua habilidade de aceleração do pensamento, Austin tinha certeza de que não teria sido capaz de se esquivar daquele ataque. A testa de Austin estava encharcada de suor frio enquanto ele olhava para o trovão que parou a 50 metros de distância dele e se transformou na figura de um orc. Esse filho da puta sabe sobre Hyugun? Austin pensou, sentindo-se perplexo sobre como esse orc veio em sua direção. Crackle. Depois que o orc parou a 50 metros de distância dele, o chifre em sua testa se acendeu e uma grande quantidade de trovões saiu dele cobrindo todo o seu corpo. Austin observou com os olhos bem abertos enquanto o trovão ao redor do orc começava a se mover tomando a forma de uma armadura. Logo todo o corpo do orc estava coberto por uma armadura de trovão, o que lhe dava uma aparência dominante.
Após o aparecimento da armadura, a aura do orc ficou ainda mais forte. Esse bastardo definitivamente não é normal, Austin murmurou, e duas asas verdes que liberavam fumaça tóxica apareceram nas suas costas. Uau! Assim que as asas apareceram atrás de suas costas, Austin se virou e começou a voar na direção da formação, deixando para trás uma nuvem de fumaça tóxica. Estou liderando em direção à formação porque Aaron me disse antes para não fazer nada, ou eu definitivamente teria brincado com isso por algum tempo, Austin pensou enquanto enxugava o suor frio da testa. Ele definitivamente não está fugindo porque foi intimidado pelo orc e estava com medo disso. Crackle! De repente, Austin ouviu o som de um raio e quando olhou para trás seu coração quase saltou do peito. Fim do capítulo. Capítulo 196 Thunder Orc, Parte 2. Austin olhou para trás quando ouviu o som de um trovão. Com sua habilidade de aceleração do pensamento ativada, ele observou em câmera lenta dois pares de 4 asas feitas de trovão se materializarem nas costas do orc. Um sorriso malicioso estava estampado em seu rosto horrível enquanto observava Austin tentando voar para longe. O orc bateu as asas luminosas. Boom! A barreira do som foi quebrada instantaneamente e, como uma bala, o orc disparou em direção a Austin. Mesmo com sua habilidade de aceleração de pensamento ativada, ele mal viu o orc se movendo antes que ele aparecesse logo atrás de suas costas, socando-o com o punho coberto de trovão. O espaço de 2 metros ao redor deles foi enrolado e torcido por causa da força por trás do soco do orc que parece poder até quebrar uma montanha. F*K, os olhos de Austin se arregalaram sentindo o poder por trás do soco. O punho entrou em contato com as costas de Austin, a força do punho penetrou em seu corpo e o trovão o devastou por dentro, enquanto seu corpo explodiu em uma névoa sangrenta. Assim que o corpo de Austin explodiu em uma névoa sangrenta, o rosto do orc mudou e ele tentou recuar, mas antes que pudesse se mover, a névoa sangrenta correu em sua direção cobrindo todo o seu corpo. A 50 metros de distância do orc, Austin apareceu com o rosto mortalmente pálido. Felizmente consegui usar o clone de veneno a tempo ou, o corpo de Austin estremeceu só de pensar no que teria acontecido se ele fosse atingido por aquele punho. Rugi! O orc que estava coberto pela névoa sangrenta e venenosa rugiu alto, sentindo seu corpo ficar dormente. Austin usou veneno paralisante no clone quando o criou. Se fosse qualquer caçador normal de nível A, ele tinha certeza de que esse veneno poderia tê-lo paralisado por algum tempo. Mas contra este orc cujo corpo é anormalmente poderoso, Austin sabia que este veneno só iria desacelerá-lo. E assim como ele esperava, de repente o orc explodiu com poder e toda a névoa venenosa foi dissipada. Mas Austin pode ver que o corpo do orc estava rígido por causa do veneno paralisante. Múltiplos clones de veneno, Austin usou sua habilidade mais uma vez e criou mais 4 clones. Depois de criar clones, ele ordenou que voassem em direções diferentes. Rugi! O orc rugiu de raiva quando viu vários Austins. O chifre na testa se acendeu. Austin, que estava voando em direção à formação, sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem sem fim. E no próximo segundo, crackle! O orc ficou no mesmo lugar, mas centenas de arcos de trovão saíram de seu chifre correndo em todas as direções. A velocidade dos arcos de iluminação era tão rápida que mesmo com sua habilidade de aceleração de pensamento ativada, Austin mal conseguiu se cobrir com uma bola venenosa antes que os arcos de trovão o atingissem. Todos os 4 clones que ele fez anteriormente foram destruídos pelos arcos do trovão. A bola venenosa que Austin criou para se proteger também foi destruída, mas depois de destruir a bola venenosa o poder dos arcos do trovão foi reduzido em mais da metade. Boom! 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 O som de explosões soou enquanto muitos arcos de trovão caíam nos penhascos abaixo deles, causando estragos na cordilheira. Muitas falésias foram destruídas, pedras viraram pó após serem atingidas por um raio e uma área de 300 metros abaixo delas se transformou em zona de iluminação.
A maioria dos caçadores, incluindo os de rank B+, olhavam para o céu com rostos pálidos. Todos eles tinham certeza de que, se fossem pegos naquele ataque, não haveria chance de sobreviverem. A lança de Austin brilhou com uma luz carmesim, enquanto ele tentava afastar os arcos de trovão enfraquecidos com ela depois que a bola venenosa foi destruída. Mas como havia muitos arcos de trovão, alguns ainda conseguiram atingi-lo. Sua armadura bloqueou a maior parte do impacto, mas ele ainda sentia seu corpo ficar dormente por causa do trovão. Depois de destruir todos os clones e encontrar o verdadeiro Austin, o orc voou em sua direção. Mas por causa do veneno paralisante, sua velocidade foi bem mais lenta do que antes. O veneno paralisante não afeta apenas o corpo do alvo, mas também retarda o fluxo de mana para o corpo do alvo. Por causa disso, quando a pessoa afetada pelo veneno paralisante usa habilidades, ela consumirá mais mana e haverá um atraso antes que a habilidade seja ativada. É por isso que, embora o orc usasse asas do trovão para se mover, que foram criadas precisamente a partir de mana e não faziam parte de seu corpo, ele ainda era mais lento do que antes. Mesmo parando os arcos do trovão, Austin nunca parou de se mover na direção da formação. Por isso quando o orc se moveu em sua direção ele já estava a 200 metros de distância dela. Por causa dos arcos de trovão que o atingiram anteriormente, a velocidade de voo de Austin também foi mais lenta do que antes. Mas como a maior parte do impacto foi bloqueada por sua bola venenosa e armadura, sua velocidade foi um pouco mais rápida que a do orc que sofria do veneno paralisante. Enquanto o orc perseguia Austin, eles continuavam a se mover na direção da formação. Por causa de seu corpo forte, o efeito do veneno paralisante também foi enfraquecendo com o passar do tempo. Austin também sabia que o efeito do veneno paralisante não duraria muito e queria chegar ao local da formação antes disso. Quando ele estava a cerca de 300 metros de distância da formação, o efeito de seu veneno paralisante finalmente terminou. Rugi. O orc que sentiu seu poder retornando rugiu alto, assustando Austin. Felizmente agora estou muito perto da formação, Austin pensou e suspirou de alívio. 300 metros é uma distância muito curta para caçadores de nível a que eles podem cobrir facilmente. As asas verdes atrás das costas de Austin acenderam de repente e liberaram uma grande quantidade de fumaça. No segundo seguinte, quando ele bateu as asas mais uma vez, ele disparou para frente como uma bala. Como o efeito do veneno paralisante terminou, o trovão estalou ao redor do orc com força total e também disparou para frente com a velocidade da luz. Fim do capítulo. Capítulo 197 Tempestade de Trovões, Parte 1. O orc chegou na frente de Austin com o bater de asa e sorriu selvagemente. A iluminação tremeluzia ao redor de seu corpo e ele estava pronto para atacar. Mas desta vez quando o orc chegou na frente dele, ao invés de ficar com medo Austin também sorriu e estalou os dedos. Como se isso fosse algum tipo de comando, assim que Austin estalou os dedos, uma formação gigante que cobria 300 metros da área se iluminou, e uma barreira de formato cilíndrico subiu para o céu envolvendo os dois dentro. O orc que estava pronto para atacar Austin de repente sentiu seu poder sendo superado por algo e perdeu o controle sobre sua iluminação. As asas do trovão atrás de suas costas diminuíram e o trovão que tremeluzia ao redor de seu corpo desapareceu. Por ter perdido repentinamente o controle sobre a iluminação, o orc não conseguiu se equilibrar no céu e começou a cair em direção ao chão. Mas como a formação só ultrapassou o poder de iluminação em cerca de 50%, e não a selou completamente, o orc conseguiu recuperar o equilíbrio antes de atingir o solo. Claro, Austin que esperava por esse momento não perdeu a oportunidade, e enquanto o orc caía preparou uma de suas habilidades que era perfeita para esta situação. Ele segurou sua lança como uma arma e apontou-a na direção do orc que caía, assim como apontou a lança, um gatilho apareceu na extremidade inferior dela. Enquanto segurava a lança, ele usou sua habilidade de criação de veneno e criou um veneno hemotóxico que foi absorvido por sua lança.
O veneno hemotóxico é uma toxina que ataca o sangue e o sistema circulatório da vítima. Claro, esse veneno era dezenas de vezes mais forte que o veneno hemotóxico normal. Austin optou por usar este veneno porque, mesmo tendo reduzido o poder de iluminação em 50% com a ajuda da formação, o orc ainda pode usar 50% do poder de suas habilidades originais. Normalmente os orcs não podem usar habilidades e apenas lutam usando sua força física, então este orc ainda era muito mais forte do que um orc normal de classificação A porque ainda pode usar iluminação. Mas com a ajuda do veneno hemotóxico, ele pode enfraquecer o corpo do orc. Com seu corpo enfraquecido e iluminação enfraquecida será muito mais fácil para ele e Layla cuidarem dele. Austin usou uma grande quantidade de mana para criar um poderoso veneno hemotóxico. Sua lança absorveu todo o veneno que ele criou e sua cor branca original ficou amarela. Assim que Austin viu o orc se estabilizar e parar de cair, ele parou de criar veneno e apertou o gatilho na ponta da lança. Buom! Uma bala de tamanho pequeno, de cor amarela profunda, rasgou o ar e foi em direção ao orc na velocidade da luz. O orc nem foi capaz de entender porque perdeu o controle sobre sua iluminação, antes de ver um raio de luz amarela vindo em sua direção e atingindo-o bem no abdômen. Broto! Rugi! O orc rugiu de dor quando a bala perfurou sua dura defesa e se aprofundou em seu clarão. Depois de penetrar mais fundo em sua carne, a bala, que era mais dura que o ferro, começou a derreter e fundiu-se com o sangue do orc. O orc olhou na direção de Austin com os olhos cheios de fúria. Mesmo que atualmente não sentisse nada, os instintos do orc gritavam que a coisa que acabou de entrar em seu corpo é uma má notícia para ele. O orc bateu as asas e avançou em direção a Austin. Mas, diferentemente de antes, sua velocidade de voo foi bastante reduzida por causa da formação. De repente, enquanto voava, o orc percebeu algo e olhou na direção certa. Quando olhou na direção certa, o orc notou Layla que estava pairando ali. Seus olhos encontraram os olhos verdes dela e, por algum motivo, ele os achou extraordinariamente atraentes. Lentamente a fêmea humana que aos seus olhos era apenas um animal de duas patas começou a desaparecer, e uma fêmea orc com beleza celestial apareceu ali. A orc fêmea tinha grossos lábios verdes que ela lambia com sua língua negra, cabeça de monge, careca, que brilhava intensamente por causa do sol, e olhos grandes, sem sobrancelhas. 2 grandes montes de carne estavam pendurados em seu peito e não usava nada. A orc fêmea era uma beleza celestial aos olhos do orc, não pense que tenho mau gosto chamando esse orc de beleza celestial. Vendo a orc fêmea, o rosto do orc do trovão começou a ficar vermelho, sua respiração ficou mais pesado e, em vez de voar em direção a Austin, mudou de direção e voou em direção à orc feminina. Austin olhou para o orc que parecia um cachorro no cio, e sua boca não pôde deixar de se contorcer. Ele olhou na direção de Layla, cujos olhos verdes estavam brilhando, e ele não pôde deixar de estremecer. Que tipo de cena ela está mostrando para aquele orc usando seus olhos de alucinação? Mesmo vendo a condição do orc, ele pode adivinhar que tipo de coisa o orc estava vendo, ele ainda não consegue evitar de pensar. Mas ele logo recuperou a compostura e voou rapidamente atrás do orc. Ele sabia que este era o melhor momento para atacar já que Layla estava ocupando o orc. Sua lança branca ficou preta enquanto ele a revestia com seu veneno mais forte, chamado veneno de corrupção. Ele chegou atrás do orc que se movia em direção a Layla e o esfaqueou com sua lança. Por sentir perigo, de repente os olhos do orc voltaram ao normal e ele se virou para bloquear o ataque de Austin. Criou um escudo de trovão para parar a lança, mas como o poder da iluminação foi enfraquecido em 50%, e criou o escudo às pressas, ele foi quebrado no momento em que a lança de Austin o tocou. O escudo do trovão foi quebrado e a lança de Austin atingiu o orc bem no peito. A lança afiada penetrou em sua defesa e o veneno da corrupção começou a corroer seus órgãos internos. Rugido. O orc rugiu de dor e perdeu o controle da iluminação.
Por ter perdido o controle sobre a iluminação, ele começou a cair do céu, mas de alguma forma conseguiu se equilibrar novamente antes de atingir o solo. Assim que parou de cair, o orc mais uma vez sentiu sua mente ficar nebulosa e perdeu o foco. Layla usou seus olhos de alucinação novamente, enquanto Austin apareceu diante dele e sua perna atingiu seu rosto como um chicote. O orc foi lançado voando em direção ao chão por causa do chute. Buom! O orc caiu no chão criando uma grande cratera e começou a tossir sangue. O orc tentou se levantar, mas de repente sentiu sua visão ficar embaçada. Austin observou quando o sangue começou a sair dos olhos do orc, logo até sua orelha, nariz e boca também começaram a sangrar. Vendo o que estava acontecendo, Austin sorriu. O veneno hemotóxico finalmente está funcionando, disse Austin e continuou a olhar para o orc que estava lutando para se levantar. A aura do orc estava enfraquecendo rapidamente, seus órgãos internos estavam sendo destruídos por causa do veneno. É bom que tudo tenha corrido de acordo com o nosso plano. Leo veio voando em sua direção e disse enquanto olhava para o orc. Esse bastardo era realmente mais forte do que eu pensava originalmente, Austin disse sinceramente, lembrando-se de como ele estava correndo para salvar sua vida antes de chegar aqui. Rugido. De repente, o orc que estava lutando para se levantar rugiu alto e olhou para Austin e Layla com seus olhos vermelhos sangue enquanto o chifre em sua testa se iluminava. Ao ver aqueles olhos vermelhos como sangue, Austin e Leo sentiram um arrepio na espinha. Estrondo. De repente, eles ouviram o som de um estrondo e rapidamente olharam para o céu. Mas quando eles olharam para o céu, uma expressão de horror apareceu em seus rostos, quando o céu claro desapareceu de repente e nuvens negras começaram a cobrir o céu. Fim do capítulo. Capítulo 198 Tempestade de Trovões, Parte 2. O orc estava sentindo uma dor ardente por todo o corpo. O veneno hemotóxico estava destruindo seus órgãos internos. Tentou superar o veneno, mas o veneno era muito forte e continuou a destruir seu corpo. Começou a sangrar pelos olhos, ouvidos, nariz e boca, sua visão estava ficando embaçada e estava tendo dificuldade em manter a consciência. Ele olhou para cima e viu Austin e Layla olhando para ele do céu. Ao vê-los, os olhos do orc ficaram vermelhos de ódio. Eles foram a razão pela qual estava neste estado miserável. Mesmo que mal conseguisse manter a consciência, ainda queria fazê-los pagar pelo que fizeram com ele. Até agora era o mais forte em seu covil. Estava no topo e na maioria das vezes, mesmo quando lutava contra outros orcs, era capaz de derrotá-los facilmente. Por causa de seu poder já esmagador, nem precisou usar todo o seu poder para derrotá-los. Apenas com sua força física não natural, foi capaz de derrotar todos os orcs que o desafiaram. Há uma de suas habilidades que ele nunca usou. A razão para isso foi muito simples. Nunca se encontrou em uma situação em que precisasse usar essa habilidade. Mas a situação atual é diferente, sabe que se não cuidar dos dois adversários que tem pela frente não conseguirá sobreviver. Mesmo que seu corpo estivesse sendo destruído por dentro, o orc tinha certeza de que não morreria apenas por causa disso. Mais cedo ou mais tarde seu corpo conseguirá superar o veneno e voltará ao normal. Então a única coisa que era uma ameaça eram os dois humanos na frente dele. Então, sem hesitação, usou uma habilidade que nunca usou antes. Habilidade única, Thunder Tempest. Nuvens negras começaram a se formar no céu, e o céu claro ficou preto de repente. Estrondo. O som do trovão reverteu por toda a cordilheira, enquanto todas as pessoas presentes na cordilheira olhavam na direção do som. Quando olharam para o céu, viram nuvens de trovoada se reunindo acima da cordilheira. Em apenas alguns segundos, uma área de 5 quilômetros do céu acima de Austin e Leo foi coberta por nuvens negras de trovoada. Ambos observaram enquanto o trovão roxo se transformava em nuvens negras como cobras. Todos os pelos de seus corpos se arrepiaram e eles sentiram um perigo como nunca antes. Não eram apenas Austin e Leo que sentiam o perigo.
As nuvens de trovoada cobriam 5 quilômetros da área, e alguns caçadores que estavam presentes naquela área também tremiam de medo. As pernas dos caçadores que estavam presentes naquela área tremiam e eles tentavam desesperadamente fugir dali. Estrondo, estrondo. O som do trovão ficou cada vez mais alto, à medida que o trovão roxo se moveu para as nuvens negras. Rugi. O orc rugiu alto mais uma vez e desmaiou porque usou toda a sua mana. Quando o orc rugiu alto, o som do trovão parou de repente. Leo e Austin continuam olhando para o céu. O ambiente ficou em silêncio mortal depois que o orc rugiu alto. Mas esse silêncio não durou muito, pois no segundo seguinte o inferno começou. Crepitar, crepitar, crepitar. O trovão começou a chover das nuvens atingindo a barreira de forma cilíndrica e os penhascos da montanha dentro do alcance de 5 quilômetros. Esta barreira de formato cilíndrico não fazia parte da formação. Austin e outros usaram um artefato para criá-lo, de forma que o orc não pudesse sair da área da formação. Buon, buon, craque, craque, craque. O trovão derrubou a barreira e logo rachaduras começaram a aparecer nela. Uma expressão de pânico apareceu nos rostos de Leo e Austin. Cada um dos trovões que desceram da nuvem tem o poder de ataque de rank A. Só de ver o efeito da habilidade eles sabiam que era uma habilidade única. Se fosse uma habilidade normal, eles poderiam simplesmente ter matado o orc, e a habilidade teria parado. Mas as habilidades únicas são diferentes. Contanto que você os tenha ativado e fornecido mana suficiente, eles não irão parar até que o tempo da habilidade acabe ou você use uma habilidade mais poderosa para pará-la. Tanto Leo quanto Austin não possuem nenhuma habilidade mais poderosa do que a tempestade de trovões, então eles não tinham como detê-la. Rápido, siga-me, disse Leo a Austin em tom urgente e voou em direção ao centro da formação onde o núcleo da formação está localizado. Vendo para onde Leo estava indo, Austin imediatamente entendeu o que ela estava pensando e a seguiu. O núcleo da formação foi protegido por uma barreira que é ainda mais poderosa que a barreira de formato cilíndrico. Atualmente, se quiserem sobreviver, esse é o melhor lugar para se esconder. Craque, craque, cracked. Antes que pudessem chegar ao centro da formação, a barreira de formato cilíndrico quebrou e trovões começaram a chover dentro da barreira. Merda, Leo e Austin xingaram e tiraram algo de seu anel de armazenamento. De repente, Layla foi cercada por uma barreira dourada e Austin foi coberto por uma barreira roxa brilhante. Bum, bum. Trovões chovem sobre as barreiras que eles criaram usando seus artefatos de segurança de emergência. Como eram caçadores de nível A, era normal que tivessem um ou dois artefatos de segurança. Logo chegaram ao centro da formação e Leo controlou a formação. De repente, uma barreira que estava invisível há um segundo apareceu diante deles e Leo começou a abri-la. Austin ficou atrás dela tentando impedir os trovões para que Leo pudesse abrir a barreira para eles. Mas de repente, enfurecido por Austin, mais de 10 trovões caíram em sua direção. FCK, os olhos de Austin se arregalaram e ele queria fugir dali, mas a velocidade do trovão era muito rápida. Buon! Golpes de trovões caíram sobre sua barreira roxa, um após o outro. A barreira não foi capaz de resistir a tantos trovões e foi quebrada como vidro. Assim que a barreira foi quebrada, outro trovão veio em sua direção. Ele tentou se esquivar do ataque do trovão, mas chegou tarde demais. O arco do trovão atingiu-o bem no ombro esquerdo, fazendo-o voar para trás como uma pipa quebrada. Ele bateu contra a barreira que Leo estava abrindo, assustando-a. Ela olhou para Austin, que bateu contra a barreira e ficou com medo de ver, seu ombro esquerdo desapareceu completamente, e o trovão atacava sua ferida aberta enquanto o sangue continuava a fluir incontrolavelmente. Fim do capítulo. Capítulo 199 Tempestade de Trovões, Parte 3. Buon, buon. Os trovões continuam a chover sobre sua barreira dourada enquanto Leo tentava abrir a barreira central da formação.
Arg HH, ao lado dela, Austin estava murchando de dor enquanto as lágrimas continuavam escorrendo de seus olhos. Seu ombro esquerdo estava completamente desaparecido e o sangue escorria de lá incontrolavelmente. Se não fosse pelo fato de que Leo o arrastou para dentro de sua barreira dourada, ele já estaria morto há muito tempo por causa da chuva de trovões. Craque, craque. Suor frio começou a aparecer no lindo rosto de Leo quando ela ouviu o som de sua barreira dourada se quebrando. Abra já, Leo gritou e finalmente a barreira central foi aberta. Craque, cracked. Assim que a barreira central foi aberta, a barreira dourada que a protegia e Austin foi destruída. Quando a barreira foi aberta ela não parou nem por um segundo, e pulou dentro da barreira enquanto arrastava Austin usando sua mana. Austin chorou lamentavelmente por ter sido arrastado como lixo, e o ferimento em seu corpo ficou ainda pior. Leo não prestou atenção ao choro de Austin e imediatamente fechou a barreira após entrar. Buon! Assim que a barreira foi fechada, um arco de trovão caiu sobre ela. Leo suspirou de alívio depois de finalmente entrar na barreira. Esta barreira era mais poderosa que outras barreiras e não será destruída até que a formação fique sem energia. Eles usaram muitos núcleos quando criaram a formação para que não ficasse sem energia durante a luta. Mesmo que a barreira estivesse consumindo muita energia cada vez que bloqueava um trovão, ela tinha certeza de que eles estariam seguros dentro dela, já que a duração desse tipo de habilidade não pode ser muito longa. ARGHH, ela olhou para Austin, que estava murchando de dor e pegou uma poção de cura de alto grau. É melhor você relatar todo o trabalho que fiz aqui para a Associação de Caçadores para que minha guilda possa ser promovida ao nível ouro, ela disse enquanto empurrava o frasco da poção na boca dele. Mesmo que Leo e Austin tenham escapado da morte usando a barreira central, outros caçadores que estavam presentes naquela área não tiveram sorte como eles. Havia 2 equipes de caçadores naquela área, num total de 9 caçadores. No momento em que o orc usou a habilidade Trovão e Tempestade, seu destino foi selado. Eles tentaram fugir dali, mas quando o trovão caiu do céu, eles não tiveram chance de escapar. Seus corpos se transformaram em cinzas depois de serem atingidos pelos arcos do trovão repetidas vezes. Havia até um caçador de nível B+ lá, mas mesmo ele só conseguiu sobreviver pelos primeiros 3 segundos usando todas as suas habilidades antes de se transformar em cinzas por causa dos muitos trovões. Evan estava um pouco distante do local coberto pelas nuvens de trovoada. Ele observou com os olhos brilhando como os trovões destruíam tudo que cruzava seu caminho. As montanhas foram destruídas e o solo se transformou em uma zona de relâmpagos. Foi a primeira vez que ele viu o ataque com força total de um Ranker A. Vendo como as montanhas foram destruídas pelo trovão, ele imaginou o que teria acontecido se ele estivesse no alcance de ataque daquelas nuvens tempestuosas. Na verdade, ele nem precisa pensar porque já sabia a resposta. Vou morrer sem poder fazer nada, Evan pensou e lembrou como disse a Oliva que iria destruí-la em 6 meses. Eu cavei minha cova com minhas próprias mãos. Evan não pode deixar de pensar em lembrar que Oliva é uma caçadora de rank A mais ainda mais forte que a Ranker A. Mas esse pensamento desapareceu assim que surgiu em sua mente e um sorriso apareceu em seu rosto. É melhor assim, Evan pensou e se virou para sair dali. A única diferença era que, em vez de ir para a região selvagem para caçar monstros, ele voltaria para a cidade de Aquaville. Após 40 segundos desde a ativação da habilidade, as nuvens trovejantes finalmente começaram a desaparecer do céu. Quando Leo viu isso, um alívio visível apareceu em seu rosto. Restavam apenas 10% de energia na formação. Se a habilidade durasse mais tempo, teria sido problemático para eles. A ferida de Austin também parou de sangrar por causa da poção de cura de alto nível, mas agora ele estava sem todo o ombro esquerdo. Mas esse tipo de lesão pode ser curada. Ele só precisa perguntar a um caçador de alto escalão com habilidades de cura, e ele será capaz de recuperar seu ombro perdido.
Depois que as nuvens trovejantes desapareceram, Leo desativou a barreira e saiu dela. Austin ficou sentado lá porque não estava totalmente recuperado. O orc desmaiou mais cedo depois de usar sua habilidade. Leo foi em direção a ele com um olhar frio no rosto. Sentindo a aura fraca do orc, ela tinha certeza de que junto com a mana este orc também usava um pouco de sua força vital como suplemento para aumentar o poder da habilidade. Estava totalmente determinado a matá-los e teria sido bem-sucedido se não fosse pela proteção da barreira central. Leo chegou perto do orc enquanto tirava uma espada de seu anel de armazenamento. Sem qualquer hesitação em seu rosto, ela matou o orc desmaiado de uma só vez. Depois de matar o orc, ela o guardou em seu anel de armazenamento e olhou para Austin, que estava sentado com o rosto pálido. Vou ver como Aaron está, disse Leo a ele e voou para longe dali. 15 minutos depois ela voltou com Aaron. Com a ajuda de Leo, ele matou facilmente o orc Renkia. Quando Aaron viu Austin, ele suspirou de alívio por ainda estar vivo. Quando ele viu aquelas nuvens tempestuosas mais cedo, ele ficou com medo de que Leo e Austin não conseguissem sobreviver. Não se esqueça de todas as minhas contribuições, espero receber a notícia de que minha guilda será promovida ao nível ouro em breve, Leo disse a Aaron que estava ajudando Austin. Não se preocupe, vou tentar o meu melhor. Você contribuiu muito nesta missão. Desde a criação da formação até salvar Austin. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, Aaron disse sério depois de ouvir Leo. Leo acenou com a cabeça e voou para longe dali. Enquanto voava, ela fechou os olhos e tentou sentir uma marca que deixou em um determinado caçador quando o viu esta manhã. Ele não está longe, Leo pensou e voou na direção em que ela pode sentir sua marca. Fim do capítulo. Capítulo 200 Clube da Árvore Eldritch. Evan deixou a área do covil dos orcs usando sua prancha. Depois de deixar aquela área, ele parou de pensar na luta entre o orc Renkia e os caçadores. Embora agora ele soubesse que os Rankers são mais poderosos do que ele pensava inicialmente, ele também entende que não faz sentido pensar no Rankera com seu poder atual. Seu primeiro objetivo deveria ser avançar seu núcleo monarca para o Rank C. E depois de matar o último grupo de orcs ele finalmente tem núcleos suficientes para fazer isso. Surpreendentemente, ambos os orcs Rank B que ele matou anteriormente tinham núcleos. Quando ele procurou pelos núcleos, obteve 2 núcleos de classificação B e um de classificação C+. Ele já estava satisfeito depois de ver que agora seria capaz de matar até mesmo um Rank B com seu andar nas sombras e anel de ocultação, e não pensou muito sobre os núcleos naquele momento. Mas felizmente ele também conseguiu esses núcleos. Ele queria usá-los imediatamente para avançar seu núcleo monarca para o Rank C. Mas depois de lembrar que está atualmente no deserto, ele primeiro decidiu voltar para a cidade antes de avançar. Ele não sabe o que acontecerá quando seu núcleo monarca avançar para o Rank C. Ele não quer nenhum tipo de problema enquanto avança, por isso decidiu voltar para a cidade. Normalmente, quando alguém atinge o Rank C, ele avança como antes e desperta sua classe profissional. Mas isso é o que acontece com o núcleo principal. Ele não sabe se algo acontecerá quando seu núcleo monarca avançar para o Rank C. Ele também se lembrou do vórtice de mana gigante que seu núcleo monarca criou quando avançou para o Rank D. E se um vórtice maior do que o da última vez se formar aqui e alguém o notar naquele momento? Atualmente, havia muitos caçadores de Rank B e B mais presentes naquela área. Existem até caçadores de nível A. Será muito problemático se algo inesperado acontecer enquanto avança, por isso ele decidiu avançar depois de voltar para a cidade. Ao voltar, ele não pode deixar de imaginar, se ele realmente conseguir uma classe depois que seu núcleo monarca avançar para o Rank C, o que será? Eu tenho núcleo monarca por causa do meu físico, e esse físico está relacionado às sombras. Então, se eu conseguir uma aula, deve ser algo relacionado às sombras, Evan disse para si mesmo enquanto esfregava o queixo.
Algo como assassino pode ser adequado para mim por causa de minhas habilidades atuais. Tanto andar nas sombras quanto balas sombrias dimensionais são habilidades que podem ser usadas para assassinato. Se eu receber a classe de assassino, o efeito dessas duas habilidades também aumentará, disse Evan, mas ele também sabia que a possibilidade de algo assim é bastante baixa. Ele não consegue pensar que algo como o núcleo do monarca dará uma classe normal como assassino. Então eu poderia conseguir algo como um assassino das sombras com algumas habilidades relacionadas ao assassinato. Como se eu pudesse afetar uma pessoa apenas com sua sombra. Se eu atacar sua sombra ele também receberá dano, ou se eu deixar cair algum veneno nele sua sombra ele será envenenado por causa disso. Se eu conseguir algo assim será muito fácil matar alguém, porque ninguém vai pensar que receberá dano só porque alguém está atacando sua sombra, disse Evan enquanto pensava sobre como ele jogaria mijo de cachorro na sombra de Olivia se conseguisse algo assim. Ou também será bom se eu conseguir algo como o ladrão das sombras. Se eu conseguir algo assim, poderei ser capaz de controlar as sombras das pessoas para roubá-las, toda a sua guilda, Evan disse enquanto sonhava com a vida rica que o espera. Falando em vida rica, o que devo fazer com isso? Evan disse e um porrete de madeira saiu de seu armazenamento nas sombras. Este foi o porrete de madeira que ele recebeu do orc de classificação C+, que ele matou anteriormente. Ele olhou seus detalhes depois de sair daquela área e exatamente como esperava. Este não era um clube de madeira normal. Eldritch Tree Club, B-Rank, um clube feito de madeira mística. O clube tem 5% de chance de causar efeito de estilhaçamento enquanto é usado. Se o efeito de estilhaçamento for ativado, qualquer armadura ou arma abaixo do nível B será destruída com um único golpe, e a armadura e as armas do nível B serão gravemente danificadas. Ao usar o clube você pode aumentar seu peso em até 500 kg de acordo com sua vontade. Quando Evan viu os detalhes do clube pela primeira vez, ficou em estado de choque. Este porrete era na verdade ainda mais aterrorizante do que sua espada da Fúria do Vento. Apenas o fato de que ele pode destruir qualquer armadura ou arma abaixo do nível B com um único golpe se o efeito de estilhaçamento for ativado é algo aterrorizante. Não só isso, pode até causar grandes danos aos artefatos de classificação B se o efeito de estilhaçamento for ativado. Ele ainda se lembrava de como usou sua espada da Fúria do Vento para colidir contra este porrete. Se o efeito de estilhaçamento fosse ativado naquele momento, minha espada, só de pensar no fato de que sua espada teria sido muito danificada, seu corpo estremeceria. Atualmente ele é muito pobre e nem conhece nenhum bom ferreiro. Ele nem teria sido capaz de consertar sua espada se algo acontecesse antes. O efeito de aumentar o peso do porrete à vontade também é algo que pode dar uma surpresa desagradável ao seu inimigo, Evan murmurou para si mesmo e guardou o porrete. Anteriormente ele estava pensando em vendê-lo porque atualmente ele é muito pobre e não tem dinheiro. Depois de comprar a armadura ele está quase sem dinheiro. Este clube é bom demais para ser vendido por apenas alguns créditos. E eu acho que armas brutais como esta clava combinam mais comigo do que uma espada, Evan murmurou enquanto balançava a cabeça. Mesmo que ele não queira admitir, Evan sabia que, por causa de sua alta força física, uma arma como uma clava é mais adequada para ele do que uma espada. Justamente quando Evan estava perdido em seus pensamentos, de repente sentiu alguém batendo em seus ombros. Fim do capítulo. A espécie de felicidade de que preciso não é tanto fazer o que quero, mas não fazer o que não quero, Rousseau.